Deus é um exímio construtor. Tudo que Deus faz é perfeito. Inclusive a palavra que mais representa essa excelência em Deus fazer as coisas é a palavra Shalom, que nós conhecemos como paz. Em alguns textos bíblicos, a palavra Shalom ela nem é usada para representar algo espiritualmente transcendente, mas questões materiais, talvez traduzidas por umas ou outra palavra. Mas quando essa palavra é usada, a ideia que ela nos traz é justamente a seguinte, que existe algo sem nenhum tipo de fissura. Shalom é estar completo. Só que naturalmente, no dia a dia que nós vivemos, não é fácil estar completo. E tem momentos que Deus permite que nós passemos por dificuldades profundas para que nós nos sintamos completados. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse grande construtor e esse grande reconstrutor a partir de um profeta menor, cujo livro tem apenas 2 capítulos, Ageu. Só que Ageu talvez seja um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Quando eu vou para o livro de Ageu, logo no seu segundo capítulo, versículo 9, eu leio um texto que nessa versão, nova versão internacional, ela representa o poder de Deus em reconstruir a nossa vida. Ageu capítulo 2, versículo 9 diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, Shalom, diz o Senhor dos Exércitos. A gente olhando para esse texto já sabe claramente que ele está falando de uma reconstrução, porque a glória dessa segunda casa será maior que a primeira. Quando eu estudei Ageu, pesquisei Ageu, para poder trazer uma reflexão para a gente essa noite, e fui entender o contexto histórico da vida de Ageu, ele era exatamente o seguinte: no ano de 589, Jerusalém foi tomada pela Babilônia, um assunto que a gente viu aí nas mensagens anteriores. No ano 520, o rei persa conquista a Babilônia e permite que o povo de Deus, que estava lá exilado na Babilônia, retorne para casa. Quando o povo retorna para casa, eles lidam com uma vida totalmente destruída e desolada. Eles veem suas casas destruídas, eles veem o templo destruído, eles precisavam reconstruir a sua vida. E um livro bíblico que fala dessa reconstrução nem é Ageu, apesar de Ageu aparecer nesse livro falando a respeito da reconstrução, é o livro de Esdras. Quando eu leio Esdras, eu acompanho toda a reconstrução da vida de um povo. E aqui também vale a pena lembrar que essa reconstrução, ela está diretamente relacionada à identidade de um povo. Então, um povo altamente desolado, volta para casa, depois de passar 70 anos no exílio, num outro país, vivendo uma vida totalmente diferente, distinta e muito ruim, eles voltam de uma fase ruim com expectativas ao chegar na casa nova. E quando eu olho para Ageu, eu olho para a minha vida. Às vezes a gente começa um projeto, começa um plano, a gente tem uma expectativa de que Deus vai nos trazer até para um lugar bom para que nós recomecemos a vida, para que nós possamos simplesmente seguir adiante. E será que a forma que nós enxergamos, que é seguir a vida adiante, é exatamente a forma como Deus enxerga que nós devemos seguir adiante? Uma vida que segue adiante é uma vida que precisa funcionar. E eu pergunto a vocês, e essa é uma pergunta que eu faço: a sua vida está funcionando? A sua vida está funcionando? Já pare para pensar nessa pergunta. A sua vida está funcionando? O que eu chamo de uma vida funcional? É uma vida que se mantém dentro de um ambiente onde as suas relações com tudo que está no ambiente, elas são saudáveis. Eu não estou dizendo que elas são perfeitas, elas são saudáveis. Uma relação saudável é uma relação que eu consigo gerar diálogo, conversar dentro do ambiente e nesse diálogo chegar a conclusões que são boas. Quando a minha relação com o ambiente que eu vivo é ruim, eu não tenho diálogo, eu tenho imposição, eu tenho ordem, eu tenho briga, eu tenho confusão, eu tenho desgaste o tempo todo. Uma vida precisa funcionar, mas a vida precisa funcionar para cada um de nós aqui
dentro do nosso contexto. Então, vida que funciona tem a ver com contexto. Aquele povo voltava para o contexto deles, só que uma vida totalmente disfuncional, porque estava há 70 anos exilado, tendo que fazer a vida seguir em frente. E a nossa expectativa, há menos de 2 meses de um ano novo, é que a vida funcione de alguma forma, que algumas coisas que a gente não quer mais passem a funcionar, e nós temos planos para isso, para uma vida melhor. A não ser que alguém aqui seja masoquista o suficiente para querer uma vida pior em 2024. Mas a virada de ano tem esse potencial. A virada de ciclos da nossa vida tem o potencial da gente colocar expectativas num ano melhor. Até as músicas que vão começando a ser cantadas são músicas que falam dessa expectativa. A clássica, pelo menos na minha época, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. A gente espera coisas do ano novo. E esse povo chegou em Israel também com expectativas. E é nesse sentido que Ageu pega para um povo que está procurando esperança, está procurando uma vida melhor e questiona quais são as suas reais motivações. Ageu se levanta no meio da festa e ele espalha a roda. Viu? Para tudo. Para tudo. Vocês estão felizes que voltaram para casa, mas vocês estão chegando em casa estão querendo vir para cá pelo real motivo. E ele começa a levantar, Deus através da voz do profeta, começa a levantar perguntas para o povo. E no capítulo 1, versículo 2, o primeiro questionamento que Deus faz para o povo é o seguinte: vocês estão dizendo que primeiro vocês vão construir a sua casa, em vez de construir a minha casa? Olha o que diz do versículo 2 do capítulo 1. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles chegaram eles voltaram para casa com a expectativa de ter uma vida melhor. E não pararam em nenhum momento a pensar se a vida que eles esperam que seja melhor é a vida que Deus deseja para eles como uma vida melhor. Por isso que nos próximos versículos, Deus começa a perguntar, viu? É isso mesmo que vocês aprenderam depois de sofrer tanto? Chegar e querer reconstruir as suas casas? No versículo 6, a primeira dica é o seguinte: nós patinamos porque nós invertemos prioridades. A nossa vida pode estar patinando hoje, você pode estar sentindo que a sua vida não está andando, porque você está invertendo prioridade. E não sou eu que digo isso. Deus vira para aquele povo no versículo 6 e diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Esse é o primeiro questionamento a respeito das prioridades quando Deus quer que a nossa vida seja reconstruída. Vocês estão fazendo isso pelo motivo certo? Pois fazendo pelo motivo errado, você vai patinar e parece que a vida não anda. Eu já vivo essa sensação em alguns momentos. Parece que eu estou fazendo coisa demais, parece que eu estou trabalhando demais, o salário nunca dá, as coisas nunca são suficientes para mim, e vai criando em mim uma insatisfação. E nessa noite pode ser exatamente isso que Deus está perguntando para a gente. Mas qual é a tua motivação? Qual tem sido a tua prioridade em querer viver uma vida melhor, talvez com muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender? Qual é a motivação da sua vida? Essa pergunta que Deus faz para Ageu, ela nos leva a um seguinte questionamento que está no texto. Se eu quiser ver resultados esperados, a primeira coisa que eu tenho que cuidar é a minha relação com Deus. O que Deus esperava daquele povo, voltando para a terra dele, não fosse que eles se preocupassem em ter casas melhores, em ter carros melhores, os melhores empregos, ou então que eles se sentissem suficientemente insatisfeitos na Babilônia, a ponto de chegar em Jerusalém e falar assim: agora, ufa, acabaram os problemas. Isso é muito útil para a teologia do bem-estar, mas para a teologia bíblica não funciona. O Jackson me passou um rios essa semana aí, de um cara que eu respeito muito em tudo que ele escreve, chama Rodrigo Bibo. Ele faz uma análise a respeito da teologia coach e da teologia bíblica. Aliás, tivemos essa semana um bom evento de teologia coach em Sorocaba, quem está antenado. Ele diz assim, Rodrigo Bibo: a teologia coach
diz para a gente que o universo está conspirando contra nós o tempo todo e que eu tenho que combater esse universo, eu tenho que lutar contra esse universo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma outra coisa. A Bíblia sempre diz que eu sou o problema. E que se eu quiser deixar de ser o problema, eu preciso me direcionar, me entregar a Deus. Eu preciso colocar Deus como prioridade da minha vida. Não existe prosperidade bíblica sem que eu primeiro reconheça que eu sou o problema. A teologia coach não, ela fala assim, não, está tudo conspirando contra você. Você tem que começar a se preparar para que tudo dê certo na sua vida. A Bíblia fala não. E quando aquele povo voltou depois de 70 anos na Babilônia para Israel, foi essa questão que Deus levantou, filho. Qual é a motivação? Vocês acham que vieram para cá para fazer o quê? Ter uma vida boa? Vocês não repararam que vocês estão tentando e nada estão conseguindo? Isso me levou a pensar em mim. Por que eu quero mudança na minha vida? O que está me motivando a ter uma vida diferente? O que está me motivando a querer ter uma vida, talvez, com mais recursos financeiros, talvez com mais paz de espírito? O que está me motivando a isso? Essa é a pergunta que Deus faz para aquele povo, e essa é a pergunta que Deus está fazendo para a gente essa noite. O que me motiva a ter uma vida melhor? Porque a gente pode ser exatamente a percepção errada da motivação que está fazendo você ter essa sensação de que a vida está patinando. E por isso Deus vira agora a Ageu, para o povo, em Ageu 1, 9, 10, e fala assim, vocês antes de se preocupar em reconstruir a relação de vocês comigo, na sua terra, vocês estão preocupados em arrumar sua casa. E aí, Deus fala assim, mas na hora que vocês se preocuparem em arrumar a minha casa, vocês vão ter coragem. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 1. Assim o Senhor fez o quê? Encorajou. Quando a motivação para eu viver bem é correta, Deus nos encoraja. Se você quer coragem, restaure a sua relação com Deus. Se você quer coragem, aprofunde-se na sua relação com Deus. Se você quer coragem, para de entender que o universo está conspirando contra você, como se o universo fosse uma grande batalha cósmica. Isso não é bíblico. A batalha já foi vencida por Jesus na cruz. Nós não estamos em batalha cósmica nenhuma. Nós estamos numa caminhada, numa jornada até a eternidade com Deus. E não tem mais batalha. A única coisa, é claro, que Deus pede que a gente faça, vigiai e orai. Fiquem atentos às armadilhas. Armadilhas como essas, que fazem com que a gente deseje uma vida melhor, preocupada primeiramente com o nosso bem-estar e depois da nossa relação com Deus. Se eu me preocupo primeiro com o meu bem-estar e depois com a minha relação com Deus, eu dou para Deus só o que sobra. O que sobra do meu tempo, o que sobra do meu dinheiro, o que sobra do meu trabalho, o que sobra daquilo que eu posso fazer na minha agenda. Quando eu restauro a minha relação com Deus, eu me preocupo com o templo primeiro, e já vou fazer uma atualização sobre essa questão de templo. Quando eu me preocupo com o templo primeiro, o que sobra da graça de Deus, eu distribuo para o resto da minha vida. É um movimento totalmente contrário. Mas no Antigo Testamento, o templo era um prédio. Inclusive, destruíram, quando a Babilônia toma Jerusalém, ela destrói um grande prédio. Para a gente, um templo não é mais um prédio. O templo somos nós. Em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, Deus fala assim para a gente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. Pois somos santuário do Deus vivo, e como Deus disse, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A igreja, as pessoas, a comunidade do reino é o templo. Não é mais o prédio, como no Antigo Testamento. Somos nós aonde Deus nos coloca. E é entre nós que Deus vive. Quando nós sairmos daqui ao terminar esse encontro, só fica um prédio vazio. E esse prédio não tem valor nenhum para Deus. O que tem valor é a sua vida, é a nossa vida. E eu digo ainda mais, é a nossa vida comum. Tanto quanto a nossa vida individual.
E essa questão de que Paulo levanta, que acordo há entre o templo de Deus e seus ídolos, foi justamente a questão que Deus levantou e agiu com aquele povo, quando lembrou eles do motivo pelo qual permitiu que a Babilônia os dominasse. Vocês viveram o que vocês viveram, porque vocês deram mais atenção aos ídolos da sua cultura do que a mim. E vocês voltam querendo uma vida tranquila, boa, de bem-estar, se preocupando antes com o seu bem-estar do que com sua relação comigo. E Paulo diz hoje para a gente, se você não cuidar, se você não rever as suas prioridades com Deus, dificilmente você vai entender como o reino de Deus prospera na sua vida. Porque o reino de Deus prospera na nossa vida a partir da profundidade da nossa relação com Deus. Eu preciso querer me aprofundar cada vez mais. O que nos leva ao segundo questionamento que Deus faz através da boca do profeta. Não gosto nem muito desse termo boca do profeta, mas já saiu, vocês vão entender. Ele fala assim, cuidado com as suas expectativas. Cuidado. Se você quer reconstruir a sua vida, cuidado com as suas expectativas. Quando ele fala no versículo 3 do capítulo 2 o seguinte, quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Eles olham, eles falam assim, tá bom, vamos reconstruir o templo. Aí eles reconstruíram. Aí ficou aquele templo mirradinho, sabe? Não ficou nenhum templo de Salomão na praça lá em São Paulo. Ficou um templinho assim, muito parecido com um casebre. Aí eles olham para esse negócio, Deus, mas não é como era. E tem hora que nós queremos viver uma relação comunitária com Deus, olhando para o templo do outro. O fulano lá, na avenida tal, fez um lugar enorme, tem quadra de tênis, tem piscina, tem um monte de curso legal lá, que eu posso gerar uma relação com ele, e aí a gente olha para o nosso templo e fala assim, mas o nosso é tão pequenininho, o nosso tem tão pouca gente, o nosso pessoal parece que não bate palma como o pessoal do outro templo, o nosso pessoal parece que não é animado. Nós olhamos para a nossa relação com Deus. Eu falo que a gente sofre de síndrome de vira-lata. Como se fôssemos um vira-lata, olhando para aquela máquina de frango, sabe, que fica rodando na padaria. A gente fica olhando para aquilo. E aí tem o nosso pratinho de ração ali, todo dia, que o dono não esquece de colocar comidinha. Porque a gente quer o frango da padaria do vizinho. E Deus traz assim, viu, qual é a tua real expectativa? Quando ele olha para mim, ele fala assim, qual que é a sua expectativa real em ter uma relação comigo? Em você cultivar o seu templo. Porque vocês estão olhando para Jerusalém de hoje, com a expectativa da Jerusalém que era antes, quando tudo foi destruído por causa da sua idolatria. É naquilo que vocês querem voltar? Então, ao longo da caminhada com o livro de Ageu, Deus vai mostrando para Zorobabel, rei daquele povo, e para todo o povo a seguir o seguinte, coloque as suas expectativas na promessa. Não coloque na estrutura. Coloque a sua expectativa na promessa que Deus fez para você. Olha o que diz o versículo 4 desse texto. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote, que era o Josué que ajudava lá Zorobabel, filho de o pessoal era criativo para falar nome, né? O quê? Zadaque. Ainda bem que meu neto só chama Tom, tem 3 letras só. Sabe? Coragem. Não coloque expectativa no tamanho do seu prédio, não coloque sua expectativa nos eventos de segunda a sábado, não coloque sua expectativa na animação das pessoas, não coloque sua expectativa em nada disso. Coloque a sua expectativa na promessa que eu tenho com vocês. Independentemente do tamanho, do tipo, da forma que o pastor prega, que ele deixa de pregar, que os líderes lidam com a igreja, que os líderes não lidam com a igreja, coloque a sua expectativa na promessa. É isso que faz nos mover como povo. Inclusive, nesse texto, eu botei uma setinha ali que ficou muito claro. Ele linka coragem com a aliança. O que nos move, o que nos faz... Se nós temos que ter alguma expectativa, meus amigos e minhas amigas, na nossa vida, é com a aliança que Deus tem com a gente. Nada mais, nada menos que isso.
se você começa a criar expectativas com estruturas, se você começa a criar expectativa em cima de homens, se você começa a criar expectativa em cima de mulheres, se você começa a criar expectativa em cima de eventos, programações, você tem uma grande chance de sair frustrado de qualquer lugar que você vai colocar o seu pé. Mas quando eu tenho a minha expectativa colocada em cima da aliança, aí tudo bem. Porque eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei qual é o significado da minha vida aqui. E essa coisa de expectativa, lembra aqui, um detalhe, que eles estavam lembrando do templo de 70 anos atrás. Lembra disso? Pegou aí todo mundo? Estava olhando para o passado. E isso me fez lembrar de uma frase que vocês já devem ter me ouvido falar. Recentemente eu falei para alguém, num curso que eu estava dando, eu falei assim, cuidado com o passado. Deixa eu passar meu companheiro que prega comigo todo domingo lá fora. Cuidado com o passado. Porque o passado, ele é muito bom como referência, mas muito ruim como residência. Eles estavam olhando para hoje, querendo viver um Deus de 70 anos atrás. Onde a relação deles com Deus era extremamente comprometida, através da idolatria e da injustiça, e eles deixavam de viver a bênção que Deus tinha para a vida deles hoje. E tem hora que nós perdemos a bênção da vida que nós temos, por causa da vida que nós queremos ter. E eu vejo isso porque, às vezes a gente pensa assim que, poxa, a gente não vive o agora. A gente não vive esse momento. A gente não curte isso aqui. A gente viu, talvez você tenha lá que nem eu tenho na minha agenda do Google, 5 horas, um pouquinho antes que eu chego aqui, 5h15 mais ou menos, 4 horas começa a tocar o relógio, falar 6 horas tem que estar no galpão, você começa a se arrumar, ou então você começa a dar um jeitinho, e aqueles que têm mais um compromissozinho, começa a colocar as visitas para fora, a gente tem que sair que eu tenho que ir para a igreja, vocês vão comigo, começa essa coisa toda. Talvez você tenha uma relação com isso. Mas aí a gente tem uma relação com o horário, com um programa. A gente tem uma relação com um compromisso. E Deus, Ele espera que a gente viva uma relação saudável com a aliança que Ele tem conosco. Com a aliança que daqui a pouco nós vamos celebrar aqui, tomando uma ceia. Uma aliança que lembra quando Jesus sentou junto dos seus 12 discípulos e fala assim, vamos dividir essa ceia? E esse negócio de ceia é bem complicado, porque quando Jesus sentou com os discípulos, ele sentou até com Judas na mesa, sabendo quem ele era. Nós vamos tomar ceia, porque ele estava de olho na aliança. E a gente quer escolher. Quando eu tenho olho, meus olhos estão na promessa, eu sento até com Judas na mesma mesa. Porque não é a presença dele que vai me trazer problema. É meu olho na aliança. E Deus fala, coragem, eu tenho uma aliança para vocês. E lembrem-se, passado serve de referência. Puxa, tem algumas coisas do meu passado que eu não quero repetir. Tem algumas coisas que foram legais, talvez valha a pena repetir hoje. Mas o nosso Deus é o Deus do hoje. O Deus de agora. O Jesus a qual nós reunimos em torno da mesa é o Jesus que era, que é e que há de vir. Cuidado com onde está. Hoje estou me enrolando nos fios aqui. Cuidado com onde está a sua expectativa. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Reveja as suas prioridades, primeira coisa. Por que eu quero ter uma vida melhor? Eu quero ter uma vida melhor a partir da minha relação com Deus e desfrutar dos benefícios que o reino de Deus me dá. Segundo lugar, cuidado com a sua expectativa. Se você tiver que colocar alguma expectativa e continuar colocando a partir da sua vida, coloque a sua expectativa na aliança que Deus tem contigo. E então, Deus, através de Ageu, ele faz um terceiro questionamento. Ele fala assim, cultive sua santidade. Ele vai pegar um exemplo que eu vou contextualizar porque não é um exemplo muito comum. Tudo que era morto no povo de Ageu, até o Jesus, era considerado impuro, tá? Então, tocar num morto, para eles, na cultura deles, era trazer impureza para si. Os sepulcros ficavam fora da cidade santa, inclusive, para que os mortos ali em estado de decomposição, eles não contaminassem a cidade que era santa. E eles costumavam
até a jogar cal por cima dos sepulcros por causa disso. Então, quando Deus fala aqui, através de Ageu, o seguinte: em seguida perguntou a Ageu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, é isso que ele tocar também vai ficar impuro. Sim, responderam os sacerdotes, ficará impuro. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor. E o que acontece com esse povo e com essa nação? Porque tudo o que fazem e tudo o que oferecem é impuro. O que Deus está falando através de Ageu é o seguinte: não adianta você querer viver algo novo com Deus se você não cuidar da sua pureza com Deus. Se você não entender dentro de você aonde o seu pecado está te contaminando a ponto de você deixar de abençoar vidas, de deixar de ter uma relação saudável com Deus. Eu preciso me livrar das parcerias que eu tenho. Aliás, tem um verso bíblico que me veio à mente que diz assim: as más companhias corrompem os maus costumes, é isso? As más companhias corrompem os bons costumes. Eu tenho que tomar cuidado com as sociedades que eu faço na vida. Outro dia alguém me perguntou: Cláudio, eu quero fazer sociedade com fulano. E esse fulano tem um monte de problema. Problema de moral, problema de fiscal, de dinheiro. Eu falei: cuidado. Porque é como se você tocasse algo impuro e você vai se colocar numa batalha espiritual que você não precisa. Só que a sua expectativa em fazer parceria com essa pessoa é ter mais dinheiro. Só que Deus está te falando aqui agora: cuida primeiro da sua relação com Deus, coloque a sua expectativa na aliança e pare com essas coisas. Não, cuidado com quem você anda. E aqui em nenhum momento Deus está sendo separatista no caráter missionário. No caráter missão da vida do discípulo, isso não existe. A gente tem que realmente ir e estar com as pessoas. O que Deus está falando é quando essas coisas do comum começam a contaminar o nosso proceder, a nossa forma de pensar. Eu disse que eu sempre digo que a nossa forma de pensar, ela começa a mudar quando nós trazemos outras referências para dentro da gente, outras vozes para dentro da gente. E isso nos torna impuros. E aí nós queremos fazer algo para Deus com essas referências, não dá certo. E isso não está só no Antigo Testamento. Quando eu olho para Paulo em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 8, Paulo vai escrever assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Então vivam como filhos da luz. E no versículo 11, ele complementa esse pensamento dizendo assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas ao quê? À luz. Cuidado com as parcerias que você faz na vida. É disso que a Bíblia está falando. Cuidado, povo de Ageu, de Jerusalém no tempo de Ageu, para que vocês não queiram ter algo novo pelas motivações erradas e também tragam seus pecados para essas motivações, a ponto de contaminar aquilo que Deus está dando de novo, que é uma nova oportunidade de viver a sua história. Deus é um reconstrutor de histórias. Só que para eu viver a história nova, eu preciso ter um relacionamento mais profundo com Deus. Eu sempre brinco aí nas minhas palestras, em outros lugares, que não dá para colocar uma mentalidade nova numa mente velha. Mas na verdade eu estou parafraseando com Jesus. Não dá para colocar vinho velho aonde? Em odre novo. Se eu quero ter uma relação com Deus nova, eu quero ter uma vida reconstruída, que seja porque você colocou realmente Deus como prioridade. Que seja porque realmente você entendeu qual é a expectativa do reino. É que você cada vez se conecte mais e mais com essa aliança. É porque você entendeu que eu preciso estabelecer relações de santidade. E Paulo também vai tocar nisso novamente num outro texto, que vale até para relacionamento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Eu falo isso bastante aí com alguns jovens que estão querendo namorar e fala assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Parece um negócio meio separatista, mas cuidado. Quando você começar um relacionamento com uma pessoa que não crê naquilo que você crê.
Aí eu ouço assim, não, mas eu acho que ela pode melhorar, eu acho que ele pode melhorar. Inclusive, poxa, se Deus me converteu, vamos falar assim, né? Por que não converte ele ou ela? Eu falei, até pode, mas a gente não tem condições de saber disso. Nós não temos, a não ser que você tenha uma comunicação com Deus que a Bíblia não me dá. Mas o que vai acontecer na sua vida é que você vai ter um trabalho tremendo de conflito de valores, de posturas, de posições na criação dos seus filhos, de posições na organização da sua casa. Você vai ter um conflito ferrado. Você quer esse problema para você? Você quer esse problema para a sua vida? Você tem até a liberdade de ter esse problema. Se quiser escolher, escolha. O que não dá depois é para ficar reclamando que deu errado. Parece aquele cara que sai da casa do pai lá, como uma vez eu ouvi, né? Sai da casa como filho pródigo e quer voltar como ovelha perdida. Não tem como. Você escolheu sair da casa do pai. Você escolheu sair dessa relação. Quer voltar? Eu sou uma ovelha perdida. Você não é ovelha perdida. Você volta e baixa a bola. Inclusive, nesse texto, Paulo vai um pouquinho mais adiante dizendo assim, que harmonia há entre Cristo e Belial. Olha que coisa profunda que Paulo diz. Como é que você vai fazer parceria com o diabo? É literalmente isso que ele está fazendo. Não tem como. Não dá certo. A gente quer que dê certo. Ele vai dizer mais ainda, o que há de comum entre crente e descrente? Não tem nada de comum. Nós podemos estar nos mesmos ambientes. Eu vou na academia com todo mundo. E curto estar na academia com todo mundo. Eu vou no restaurante, tem um monte de gente. Legal. Eu tenho amigos de todos os tipos que você imaginar, e tem alguns que você nem imagina, legal, mas na hora de estabelecer parcerias de caminhada de vida, é muito difícil, não cabe. Há um tempo atrás, há uns anos, alguém falou assim, eu vou à igreja. Eu falei, legal, não falou nem isso, falou, eu sou discípulo de Jesus. Eu falei, pô, que legal, como é que é essa caminhada? Aliás, quando alguém começa a conversar comigo, falando que vai na igreja, eu acho que eu fico mais com medo do que alegre hoje em dia. É verdade. Eu não entendo o que essa frase quer dizer, sabe? Eu não entendo. Você vai ter que me explicar o que você quer dizer com eu vou na igreja, com eu conheço Jesus. Você tem que me explicar, porque hoje é um negócio tão complexo, tão capilarizado, tão cheio de percepções, que eu estou sendo muito franco, gente. Precisa me explicar para que eu possa dialogar de uma forma que nem te ofenda, que eu possa até te ofender da maneira que eu falo. Aí eu sei que essa pessoa falou assim, eu vou na igreja. Eu falei, poxa, que legal. Vai eu e minha esposa, poxa, que legal. Aí foi conversando, conversa vai, conversa vem. Fala assim, puxa, às vezes acontece um casamento, está desanimado. Eu falei, verdade? Falei, aí, não. Eu tenho os contatinhos lá, eu vou chamando, eu chamo para minha esposa. Eu falei, legal. Pô, legal isso aí. E eu vou na igreja. A gente tem que começar a entender isso, gente. Porque não dá para haver esse tipo de conciliação em termos de valores. Você pode andar, eu acho que Deus fala, até no final do texto de Ageu, que a gente tem que ser luz para as nações mesmo, acho que o propósito é esse, mas a gente tem que, mesmo estando no ambiente, preservar com muito carinho os valores, reconsiderando também quais são as nossas motivações. O que te motiva? A santidade tem muito a ver com motivação, gente. Parece que não, mas tem. Porque quando algumas necessidades começam a apertar na nossa vida, a gente começa a negociar a santidade. Não, isso aqui pode, acho que isso aqui dá, acho que ali dá para fazer. E Deus olha para aquele povo e fala assim, olha, hoje, capítulo 2, versículos 15, reconsiderem com carinho, diria eu aqui, acrescentando algo no texto de Ageu, reconsiderem com carinho o motivo pelo qual vocês querem essa cidade reconstruída. Porque se vocês forem por esse caminho, daqui a um tempo ela vai voltar a ser o que era lá atrás. Vai voltar a ser o que era lá atrás. Então, qual que é a motivação? Quais são suas prioridades? Que expectativas nós estamos colocando na nossa vida? Como que eu tenho cuidado de mim? Como você tem cuidado de você? E quais são as suas motivações? Paulo fala isso também com muita clareza em Efésios 6, quando ele fala assim, que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Poxa, você vai voltar até essa vida, vai voltar a esses hábitos, vai voltar a essas práticas. O fim disso é a morte. Cuidado com aquilo que te motiva. E por fim, Deus vai falar assim, peraí.
Se alguém vai fazer com que tudo dê certo na sua vida, é o próprio Deus. O último versículo do capítulo 2, eu ia falar Isaías, de Ageu, diz assim: naquele dia em que vocês entenderem tudo isso, quais são suas prioridades, qual é a sua expectativa, como está seu relacionamento, naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, aí sim, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Zavoi de novo, Sealtiel, ia falar Salatiel, eu vou pegar ele. Por que ele está falando de Zorobabel? Porque ele é o rei, ele é o cara que está diante da reconstrução, mas isso se remete a todo o povo. Vou pegar ele e declara o Senhor, e farei de você um anel de selar. Sabe o que é anel de selar? Já viu aqueles filmes que o cara manda uma carta e aí coloca o anel na cera e faz assim, ó. E Deus fala mais, porque eu escolhi vocês para isso. Eu escolhi vocês para abençoar vidas. Eu escolhi vocês para impactar as estruturas à sua volta. Só que para impactar as estruturas à sua volta, você, em primeiro lugar, reveja as suas prioridades. Por que você quer uma vida melhor? Porque se a gente quer uma vida melhor para a gente mesmo, como diz o texto, construindo casa para a gente, isso fala mais da gente do que de Deus. Reveja isso. Segundo lugar, aqui da nossa conversa de hoje, entenda quais são as suas reais expectativas de vida. Tem gente aí se acabando porque está junto de Deus pela expectativa errada. Porque está nessa de teologia coach, de bem-estar, de vida. Não é isso. Eles acabaram de sair de um sofrimento de 70 anos e já estavam se enfiando em outro sofrimento. Cuidado. E aí Deus fala assim, dentro desse contexto, cuida de você. Cuida de você. A gente tem uma mania de achar que a nossa culpa é sempre do outro, que não fez, que não falou. Agora, se o outro está aderindo em você, é porque ele se comunicou com alguma coisa. Olha para você, muda a minha relação. Quando a gente quando a gente se aprofunda na nossa relação com Deus, as pessoas mudam à nossa volta, não tem jeito de ficar igual. Não tem como, gente. Não tem como você tirar uma vela de debaixo da mesa e colocar sobre a mesa sem que ela ilumine o ambiente. Não tem como. Não tem como. Só que eu preciso estar disposta a sofrer essa mudança. Porque na hora que Deus nos coloca, nos exalta, na hora que Deus mostra para o mundo quem nós somos, nós selamos a vida de outras pessoas. E selamos com o reino. Selamos com a nossa jornada. Selamos a vida de outras pessoas, até com o nosso sofrimento. Como é legal alguém que fala assim, poxa, realmente a vida está bem complicada, mas eu tenho visto aí a oportunidade de Deus mostrar alguns sinais da sua graça. Isso inspira. Não é a mensagem de domingo que inspira vidas, não. É a sua vida que inspira vidas. Quando você pega essa mensagem e aplica ela de segunda a sábado na sua vida. É a sua vida que muda a vida. Não é a vida do pastor, não é a vida da igreja, é a sua vida. Nós estamos aqui hoje para nos equiparmos de vida de Deus, para que a sua vida trabalhe na vida das pessoas. A nossa vida começa ali, gente, quando sai daquela porta. A nossa vida não acontece aqui. Mas eu preciso estar aqui para ter aquela vida de lá. Eu preciso estar aqui. Não tem jeito disso acontecer, de ser diferente. Mas eu preciso, em primeiro lugar, lembre-se, rever as minhas é construir casas ou construir o templo primeiro? Segundo, entender as minhas a minha expectativa está na promessa, ou eu estou lá preocupado com as coisas do passado? Ou está lá no passado, naquela época era bom, daquele jeito que era bom. Terceira coisa, cuidar da minha santidade. Para aí então, eu conseguir entender Deus mostrando a minha vida. Termino aqui minha mensagem com 4 reflexões. Primeiro, mesmo sendo pessoas do bem e dispostas a levar uma vida funcional, podemos estar patinando porque nossas prioridades estão invertidas. Então, reveja as suas prioridades. Segundo lugar, as nossas expectativas são baseadas em referências.
O lugar de nossas referências é a fidelidade do Senhor em cumprir a sua aliança conosco. Então mude de referência, mude de expectativa. Em terceiro lugar, as parcerias influenciam diretamente no funcionamento da sua vida. Os valores do reino jamais conviverão com valores de outros deuses. Então, reveja as suas parcerias. E por fim, meus amigos e minhas amigas, as nossas vitórias são resultados da misericórdia e da graça do Senhor. Então aprofunde-se no seu relacionamento com Deus, para que as pessoas vejam Deus reconstruindo a sua vida e mostrando para elas o quanto Deus é fiel e amoroso contigo. Que Deus nos abençoe e nos guarde.